A paz do Senhor, vamos lá para mais uma mensagem para você. Eu tenho pensado nesses dias sobre uma pergunta que muitas pessoas já se fizeram ou que muitas pessoas já fizeram para você. Afinal de contas, se Deus é bom, por que muitas coisas ruins têm acontecido, tanto na sua vida quanto na vida de outros? E eu quero ler um versículo da palavra de Deus. Nós podíamos, enfim, tem vários versículos que mostram a bondade de Deus, mas eu queria ler apenas um e trazer algumas questões para mim e para você hoje, para nós pensarmos juntos. Salmo 136 diz: Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, porque a sua misericórdia, como diz algumas versões, dura para sempre. Primeiro de tudo, eu quero falar para você que, independente do que nós pensamos, o que você pensa, o que você fala a respeito de Deus, não vai mudar absolutamente quem Deus é. Deus é bom porque a palavra de Deus diz que Ele é bom. É a natureza dEle, é o caráter dEle, e aquilo que o homem vai falar a respeito dEle não muda. Deus não tem crise de identidade porque pessoas estão achando que Ele não é bom, então Deus fica triste e Deus deixa de ser bom porque Ele ouviu alguma coisa. Deus não está sujeito a algumas emoções como nós estamos. Deus, Ele é, e ponto final. E isso é uma bênção para mim e para você. Agora eu quero pensar algumas coisas com você. Lembrar primeiro no princípio. Porque no princípio, sim, antes da queda, quando Adão não tinha desobedecido o Senhor ainda, desfrutava de um ambiente onde tudo que acontecia realmente era exatamente bom, porque ali era o governo de Deus e não havia o homem ainda caído. Agora, depois da queda, quando o homem é removido daquele lugar, daquela cultura, daquele governo, e é colocado num outro ambiente, onde o pecado reinava através da morte, até que Cristo veio e deu uma outra oportunidade para nós. Então, toda a terra, todos os homens, absolutamente todos, começaram então a estar debaixo do mesmo governo, sujeito às mesmas coisas. Quando vinha algum desastre, quando vinha alguma situação ruim, todos sofriam, exatamente como é hoje. Quando acontece um terremoto, quando acontece uma guerra, pestes, alguma coisa, quando a bolsa de valores cai, a sua moeda entra em crise, algum país, todos sofrem. Não é somente o injusto que sofre, mas o justo também. Não é somente o ruim que sofre, mas até aquele que se acha bom também sofre. Ou seja, todos nós estamos sujeitos a perdas hoje, a passar por momentos de tormenta, de dificuldade, de tribulação, de algum fracasso, mas nós temos algo em especial que veio com Cristo, que é uma promessa. E eu creio que nesses dias eu quero ressaltar alguma coisa bem importante, que nós precisamos restaurar ou realmente alinhar a nossa teologia com as Sagradas Escrituras, porque existe, como diz Paulo, um evangelho que tem sido distorcido, não que foi criado um outro evangelho, mas distorceram o evangelho do Senhor Jesus, prometendo coisas ao homem que não são verdadeiras, não são reais, prometendo uma vida livre, totalmente livre de sofrimento, de algum tipo de dificuldade, de problemas. O evangelho do Senhor não prometeu em nenhum momento uma vida livre de problemas e tribulações para mim e para você, mas Ele vem dar uma graça para que eu e você possamos passar por esses momentos de perdas, de dificuldade, com a graça, com a companhia do Senhor. Isso é graça. Graça não é simplesmente Deus tirar você de momentos difíceis, mas é Ele passar por momentos difíceis com você, como o salmista diz no Salmo 23, que até mesmo pelo vale da sombra da morte, a vara e o cajado do Senhor estaria com ele, consolando ali, a presença do Senhor estaria com ele nesses momentos difíceis. Então a primeira coisa que eu quero falar, o momento que nós passamos é muito diferente daquele momento em que Adão desfrutava com Deus no jardim do Éden. Após a queda, houve toda uma mudança no cenário global. Agora, com Cristo, nós temos uma possibilidade de acessar o reino de Deus e alcançar também uma promessa eterna. Agora, em terceiro lugar, nós precisamos entender que hoje nós temos uma crise em nossa teologia, uma crise nas pregações que focam algo que é mentiroso, que não é aquilo que Jesus veio oferecer para mim e para você. O Evangelho do Senhor Jesus é focado, é fundamentado em umas boas novas, na promessa da eternidade, na promessa de nós alcançarmos novos céus e nova terra. E quando você foca isso, quando você fundamenta a sua vida nisso, quando você aprende realmente a orar, Deus, seja feita a tua vontade, que vem
venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Então nós tiramos o nosso foco, os nossos fundamentos de uma vida fundamentada nas circunstâncias, para determinar se nós somos ou não felizes, e nós fundamentamos então nas promessas de Deus. E quando nós fazemos isso, nós deixamos de depender de circunstâncias, dos momentos, para dizer se nós estamos felizes ou não. Porque é assim que nós vivemos muitas vezes. Se você tem, você é feliz. Se você está bem, desfrutando do momento de conforto, você é feliz. Mas se você passa por alguma perda, se você passa por um fracasso, se alguma coisa de ruim acontece com a sua família, se algum desastre acontece, então tudo aquilo que você sentia dentro de você de alegria, de contentamento, parece que vai por água abaixo e some de repente da sua vida. E isso é uma inconstância que o Evangelho de Deus, que o Senhor deseja curar na minha e na sua vida. Uma outra coisa é o nosso falso conceito a respeito de justiça e bondade. Nós associamos a bondade de Deus com a nossa própria bondade, com a nossa justiça pessoal, e nós queremos achar muitas vezes que nós merecemos algo. Depois que o homem pecou e caiu, deixa eu abrir um parênteses aqui, todos nós pecamos com Adão. Ninguém pode dizer, olha, não, se eu tivesse lá realmente seria diferente, a humanidade não teria colhido todas essas consequências. Adão representa a humanidade, então toda a humanidade caiu com Adão e nós passamos a estar sujeitos a todos os intempéries e consequências como Adão recebeu do Senhor no livro de Gênesis. Então eu quero falar uma coisa para você, como diz as Sagradas Escrituras, não há nenhum justo sequer, não há nenhum bom sequer. Até Jesus, o Senhor, quando tomou forma de homem e foi chamado de bom, ele falou, opa, peraí, que não há nenhum bom aqui. Só há um bom, que é o Pai que está sentado no trono. Então, essa história de nós acharmos que nós merecemos e nós merecemos passar simplesmente sempre por coisas boas, ela é totalmente mentirosa e não é verdadeira. Primeiro, porque nós não somos bons. Segundo, porque nós não merecemos coisas boas. Se nós estamos vivos hoje, se nós respiramos, se nós estamos desfrutando alguma coisa boa no Senhor, é simplesmente porque Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Porque nós conseguimos acessar em Cristo, nós estamos escondidos em Cristo, que é o nosso refúgio, é a nossa rocha, é o nosso fundamento. Mas se por um acaso nós precisarmos passar por um momento de tribulação, como diz Paulo, que apesar, que abre um parênteses aqui de novo, Paulo na sua teologia, no seu entendimento, ele louvou a Deus pelas tribulações. Paulo era muito diferente de muitos pregadores, de muitos conceitos que nós temos visto hoje em dia. Paulo louvou a Deus por momentos difíceis. Por quê? Porque ele sabia que a tribulação tem um papel fundamental na vida do cristão, que é desenvolver o seu caráter. A tribulação, como diz Romanos 5, ela produz perseverança, experiência, que está ligada no original a caráter, e o caráter produz uma coisa fundamental na minha vida e na sua vida, que é esperança. Uma pessoa que ela é dirigida por coisas muito mais profundas, muito mais intensas do que as circunstâncias. Então, quando as pessoas vierem para você perguntar se Deus realmente é bom, por que coisas ruins acontecem? Essa pergunta poderia ser feita de maneira diferente, ou ajustar o nosso foco, porque Deus, ele realmente, nada passa despercebido pelos seus olhos. Quando você está passando por um momento de frustração, de dificuldade, de uma tormenta intensa na sua vida, saiba que Deus, ele não virou as costas para você, mas Deus passa e sofre com você em todo e qualquer momento. E ele consola. Ele mandou justamente, a palavra de Deus diz, o Consolador para mim e para você, para mudar a nossa realidade. Um evangelho que tem oferecido simplesmente momentos bons e que tem um chavão, como diz, pare de sofrer, que tem fundamentado ou vinculado o nosso bem-estar a ele, é totalmente mentiroso. Eu quero falar para você que o propósito de Deus, a princípio, não é com o nosso bem-estar, mas é com o seu eterno propósito. Nós todos estamos sendo preparados para a eternidade, preparados em nosso caráter, principalmente, para estar com Deus, para o reino de Deus. E uma outra questão muito importante também, que nós precisamos entender, além de achar que nós somos merecedores, de entender realmente que não há nenhum bom sequer realmente, é saber
que Deus, independente de tudo, nada vai mudar a realidade, os atributos de quem Deus é. Deus é bom e isso vai permanecer para todo sempre. E Ele está conosco, exatamente conosco. Então, algumas coisas importantes: ajustar a nossa teologia, os nossos conceitos, os nossos princípios, entendendo que Deus está acima de tudo isso. E se tem alguma coisa ruim, pastor, tem alguma coisa muito terrível acontecendo comigo, saiba que Deus está ciente disso, mas Deus passa com você. Eu lembro, por exemplo, de Jó. Quero lembrar você do livro de Jó. Muitas pessoas focam no livro de Jó as desgraças que aconteceram com Jó, mas o enfoque principal do livro de Jó não são as desgraças. É Jó ter chegado ao fim do livro e falou: olha, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos enxergam o Rei da Glória. Eu quero falar que essas situações difíceis que eu e você passamos, momentos de perda, dificuldade, alguma doença, seja qualquer coisa, talvez para você, no momento que você está passando, você não consegue ver, entender absolutamente nada e nem queira entender talvez no momento, mas eu quero falar que o seu testemunho vai servir de um legado, vai deixar um legado, vai servir de manifestação da glória do Senhor para muitas pessoas que vão acessá-lo em algum momento da história, como acessaram a história de Jó, como acessaram na vida de muitas pessoas nas Sagradas Escrituras. Eu quero deixar essa mensagem para você, que Deus não muda. Deus é bom, independente daquilo que nós falamos, pensamos ou fazemos. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. E para fechar, então, eu quero falar uma coisa para você. Nós precisamos ajustar aonde nós estamos fundamentando a nossa vida. A nossa vida é fundamentada em absolutamente o quê? Sobre o prazer ou sobre o propósito? Porque se for sobre o propósito, nós precisamos estar preparados para vencer. Como Jesus falou, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo porque ele viveu por propósito, ele não viveu por prazer. Paulo venceu exatamente porque ele viveu por propósito. Ele entendeu o propósito de Deus e pôde falar para o seu filho Timóteo, no final da sua carta a Timóteo, ele falou: olha, eu combati o bom combate, guardei a fé, completou a carreira. Por quê? Porque havia uma promessa guardada para ele. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida.